E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do PET, volume 4, do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos entrar na semana 3. Mas se antes você não assistiu às semanas anteriores, junto a mim aqui, ó, está aparecendo um cartãozinho, clica nele, assiste às semanas anteriores que será melhor para o seu aprendizado. Eu estarei aqui te esperando, tudo bem? Agora, se você já assistiu, gostaria de pedir um favor, se você não é inscrito no canal e puder dar essa joia, essa ajuda a gente aí, isso é muito importante para nós, tá, pessoal? É algo gratuito, basta você clicar aí nesse botãozinho vermelho aqui embaixo e isso ajuda muito o canal a crescer, tudo bem? E se caso você gostar desse vídeo, deixa aí também seu joinha, tá bom? Agora, sem mais delongas, vamos às nossas correções. Desejo a todos vocês uma excelente aula e vem comigo aqui. Pois bem, moçada, essa semana 3 nós vamos continuar abordando aí o tema de função afim, conforme pode ser visto na nossa rota de estudos. O exercício de número 1 diz o seguinte: observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete, utiliza-se 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar a função f, cuja lei de formação é f de uma função afim, f de x igual a meio vezes x, em que fx, que representa a quantidade em quilogramas de sorvete produzido quando se utiliza x litros de leite utilizados na produção do sorvete. Nesse caso, quanto vale A e B? Então, pessoal, aqui é uma função, né, que expressa o quanto de leite ou quanto de leite pode produzir de sorvete, seguindo essa receita. Então, a função é essa aqui, né, pessoal? F de x é igual a meio vezes x. Perceba que é uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau, porque ela possui o x sem quadrado, ela não possui nenhuma equação trigonométrica aqui. Então, assim, está bem claro que só um x aqui é uma função afim. Tudo bem? Agora perceba, eu sempre disse para vocês que possui 2 coeficientes, né? Quem acompanha x nós chamamos de A e o outro nós chamamos de B, termo independente, quem fica sozinho. Então, quem que acompanha x, pessoal? Observe, né? Ó, quem acompanha x aqui ó, é 1 meio. Ou seja, para esta função, o meu coeficiente A é igual a 1 meio. E B? Quem é B? Perceba que não tem ninguém aqui sozinho, né? Só tem o meio x. Então, quem que vai ser B? Quando isso acontece, pessoal, a gente coloca o B igual a 0. Tudo bem? E o domínio da função f é o conjunto... Pessoal, muita atenção aqui. Esta função é uma função do primeiro grau, tranquila. O domínio dela seria facilmente todos os números reais. Todos. Eu poderia colocar aqui conjunto dos reais. Mas, entendendo o que o exercício está me pedindo, o exercício fala que x é igual a litros de leites, né? Só lembrando a vocês aí, ó, domínio são todos os possíveis valores de x da minha função. A função por si só eu posso colocar qualquer valor de x. Mas detalhe, pessoal, perceba, como x representa litros de leite, eu posso pôr litros de leite negativos? Menos 1 litro de leite? Não tem como, né, pessoal? Matéria não tem como trabalhar com número negativo. Portanto, eu vou assumir valores para x, ou seja, para quantidades de litros de leite, apenas x sendo maior que 0. Ou seja, eu posso pôr meio, eu posso pôr 1, eu posso pôr 1000, mas jamais números negativos. Então, isso se dá porque x representa o número de litros de leite. Tudo bem? Então, por isso que ficou aqui, ó, conjunto domínio é x maior que 0. A seguir, complete a tabela, construa o gráfico dessa função no plano cartesiano e responda as questões. Basicamente, o que a gente estava fazendo nas semanas passadas, né, pessoal? Então, vamos lá, ó, a função está aqui. O exercício já me deu aqui, no lugar de x, eu vou colocar 0 para encontrar a coordenada. Tudo bem? Quem viu aí os vídeos anteriores já está sabendo como que nós vamos proceder aqui, ó. Então, vamos lá. Copiando a minha função, perceba que no lugar de x, aqui eu coloquei 0.
Então, meio vezes zero, 1 vezes zero, zero, zero dividido por 2, y é igual a zero. Ou seja, pessoal, se eu inserir 0 litros de leite, eu vou ter 0 de sorvete. Óbvio, né, pessoal? Faz bem sentido aí. Então, nós começamos no nosso plano cartesiano com 0, 0. Agora, e se eu colocar 2 litros de sorvete? Perdão, 2 litros de leite. Que tanto de sorvete que eu vou ter? Vamos testar, ó. Então, no lugar do x, eu coloco 2. 1 vezes 2 é 2. 2 dividido por 2, 1. Ou seja, né, pessoal? Se colocar 2 litros de leite, ele vai obter 1 litro de sorvete, 1 quilo. Então, portanto, 2 e 1. Isso aqui o enunciado já tinha até falado para a gente, né? Ó, 2 litros de leite é igual a 1 quilo de sorvete. Tá bom. Agora vamos para 4. Se eu colocar 4 litros de leite, então será meio vezes 4. 4 vezes 1, 4 dividido por 2, 2. Ou seja, 4 litros produziram 2 quilos de sorvete. Lembrando, né, pessoal, que sempre primeiro, ó, eu coloco o x e em segundo lugar que eu coloco o y para montar as minhas coordenadas, tá bom? Por fim, 6. 6 vezes meio é igual a 3, né? 6 vezes 1, 6 dividido por 2 igual a 3. Portanto, aqui eu tenho a coordenada 6, 3. Ou seja, quando colocar 6 litros de leite, 3 kg de sorvete. Agora nós vamos representar essas coordenadas no plano cartesiano. Só para ficar mais claro, ó, x representa leite, vou ter que colocar aqui, ó, e y vai representar para a gente o sorvete. Só lembrando, né, que o sorvete está em quilos e o leite está em litros, né? Beleza. Então vamos marcar os pontos, ó, 0, 0 é a primeira coordenada que nós encontramos. Ou seja, 0 em x, 0 em y é nesse ponto aqui. Quando x vale 2, o meu y vale 1. Ou seja, ó, x igual a 2, y igual a 1. Então, o ponto é este aqui. Tudo bem? A próxima coordenada é quando x vale 4 e y vale 2. Então, ó, é este ponto aqui. Por fim, 6 e 3. O 6, pessoal, eu vou representar ele aqui ó, no limite, tá bom? 6, enquanto o sorvete é igual a 3. Então, ó, perceba, eu já encontrei todos os pontos que o exercício me solicitou. E como é uma função afim, eu posso pegar uma reta ó, e traçar que eu vou conseguir absorver ou captar todos os pontos aí. Isso, pessoal, só é possível se a sua função for afim. Essa que a gente está estudando. Tudo bem? Então aqui ó, já representamos a tabela e o gráfico. Vamos continuar o nosso exercício. Letra A. A lei de formação f de x igual a meio de x é de uma função linear ou de uma função identidade? Que é isso, professor? Função linear e função identidade. Pessoal, muita atenção. Vou só copiar o gráfico aqui e vou representar para vocês. Ó. Uma função identidade é uma função que sempre está desse jeitinho aqui, ó, da forma mais simples, ó, f de x igual a x. Só isso. Para essa identidade, f de x tem que ser igual a x. O enunciado diz assim, ó, é um tipo particular da função linear em que a é igual a 1 e b igual a 0. Então perceba, né, ó, quem acompanha o a aqui ó, é igual a 1 sempre, e o b nesse tipo de função identidade ó, é igual a 0, porque não tem b, né? Então tudo bem. Vamos identificar a outra agora. Só para vocês terem uma noção, uma função identidade, ela sempre é crescente, porque o a é igual a 1, né, pessoal? Lembra? Se o a é positivo, ela é crescente. E ela tem uma característica muito bacana, que ela parte, ó, nós chamamos esse plano aqui, essa primeira parte de quadrante, tá? Ela parte esse quadrante no meio. Tá vendo aqui, do mesmo que sobrou para cá, sobrou para este lado? Então, ó, em outras palavras, eu posso até dizer que ela é a bissetriz do quadrante. Mas não preocupa com essa palavra por enquanto, não, tá? Só entenda que ela vai partir aqui, ó, ao meio este quadrante. Tudo bem?
Conseguiu visualizar? Essa é a função identidade. Agora, a função linear é aquela, pessoal, que, observe, o AX, ela não possui B, mas ela tem que ter um A diferente de zero. Então, toda ela que não possui B e tem um A diferente de zero, pode ser chamada de função linear. Pessoal, esse Bzinho aqui, ó, como eu já disse nas aulas anteriores, ele sempre representa onde a nossa função vai cortar o eixo Y. Se o B é igual a zero, perceba, ela sempre vai cortar aqui em zero, tá bom? Então, tanto a identidade quanto a linear vai ter essa característica de cortar aqui em zero, só que perceba, a identidade era só essa aqui. Ela tem que partir no meio. E as outras pode passar por aqui, tanto faz, tá bom? Então, a nossa função de amarelo aqui, pessoal, ela é uma função linear ou identidade? Perceba, né? O A dela é igual a quanto? O A é igual a meio. A é igual a 1 sobre 2. Então, ela não pode ser mais uma função identidade, porque tinha que ser A igual a 1. Então, ela passa a ser apenas uma função linear. Tudo bem? Vamos para a letra B? A lei de formação 1 meio de x é de uma função estritamente crescente ou decrescente. Pessoal, o valor de A aqui, ó, define se ela é crescente ou decrescente. Lembra? Se A for positivo, ela é crescente. Se A for negativo, ela é decrescente. Como o meu A é meio, é positivo, né? Então, ela é crescente. Letra C. De acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Então, ó, vamos pegar a função. Seguindo a função, ó, eu quero produzir 10 kg de sorvete. Pessoal, sempre o f de x aqui, ó, representa o sorvete, né? Enquanto o x representava os litros de leite. Então, no lugar do sorvete, eu vou colocar 10 para descobrir quantos litros eu vou precisar. Então, substituindo, ó, no lugar de f de x, eu coloquei 10. Para descobrir o valor de x, eu vou pegar esse 2, vou jogar ele para esse lado aqui, ó, fazendo o oposto, né? Como eu passei aqui o sinal de igualdade, ó, se ele está aqui dividindo, eu jogo ele para o outro lado, multiplicando. Então, ficou 10 vezes 2 e 1 vezes x. 10 vezes 2 é igual a 20. 1 vezes x é x. Ou seja, né, pessoal, para produzir 10 kg de sorvete, serão necessários 20x, ou seja, 20 litros de leite. Tudo bem? A letra D fala assim, ó, de acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite, pode-se produzir quantos quilogramas de sorvete? Então, aqui é o caminho oposto, ó. Observa, ele me deu quem? Ele me deu leite. E se ele me deu leite, leite representa o quê? X. Então, eu já não vou colocar aqui, ó, aqui é sorvete e aqui é leite. Eu vou colocar no lugar do leite. Então, ó, f de x igual, se você até quiser colocar, ó, função de 100 agora, né, porque o x representa 100, igual a meio vezes 100. Aí, moçada, ficou fácil, né? Basta multiplicar 1 vezes 100 é 100, 100 dividido por 2 igual a 50. Ou seja, né, 100 litros de leite irá produzir 50 quilos de sorvete. Pessoal, vale salientar aqui que tanto a letra C quanto a D dava para fazer sem a função. Você podia só seguir a regrinha lá, né, que 2 litros de leite produz 1 quilo de sorvete. Também não estaria errado não, tá bom? Mas aqui, para a gente praticar um pouquinho do conteúdo de função afim, é importante resolver desta forma. Tudo bem? Vamos então aqui agora para o exercício de número 2. Analise o gráfico da função onde f está para reais, abaixo, e preencha as lacunas corretamente. Primeira parte aqui, né? A função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 3 segmentos de retas. Então, pessoal, perceba, essa função ela começa reta, ela desce,
ela sobe, ela continua reta, ela sobe de novo. Uma função bem estranha aí, né? Então, vamos estudar cada trecho dela. Perceba, o primeiro trecho está falando o seguinte aqui, ó. No intervalo de menos infinito, sinal que é de infinito, tá, pessoal? De menos infinito até menos 3, ou seja, ó, de menos infinito é toda a vida para este lado aqui, né? Ó, até menos 3. Então, esse trechinho aqui, ó, observe, a função está aqui, ó, nesse trecho. A função é definida por... Observe, essa função ela não está uma reta, ela não está nem crescente nem decrescente, né? Ela está em linha reta. Sempre que você tem uma função desse formato, significa que ela é uma função constante. E ela sempre é representada pelo y, que está aqui. Porque não há variação em x. O x vai aumentando, ela não sobe, ela não desce, ela fica naquele negócio ali a vida toda. Aí perceba, como que ela está só aqui, nós temos que f de x, ou seja, y, né, é igual a quanto? A 3. Então, esta função pode ser representada dessa forma. Lembrando que essa função não pode ser uma função afim, porque ela não tem o x, né? É uma função apenas constante, tá bom? Logo, no intervalo de menos infinito a menos 3, a função é, como eu disse, constante. Ela não é nem crescente nem decrescente, ela fica na mesmice aí a vida toda. Tudo bem? No intervalo menos 3 e menos 1, a função é definida por f de x menos 2x menos 3. Essa lei de formação é de uma função afim, sendo a é sempre quem acompanha x. Nesse caso, quem está acompanhando x é menos 2. Então, a é igual a menos 2 e b é igual a menos 3, que é esse termo independente aqui. Tudo bem? Sempre assim, pessoal. Anote aí. A é quem acompanha x e o b é o termo independente. Então, nesse caso, a é igual a menos 2 e b é igual a menos 3. Logo, no intervalo de menos 3 a menos 1, a função é estritamente... Então, pessoal, só para elucidar aqui, nós estamos abordando este intervalo aqui. Nesse intervalo aqui, a função minha é crescente ou decrescente? Se você olhar no gráfico, você vê que está descendo, que é decrescente. E se você olhar no A aqui, o A é negativo, também confirmando para você que ela é decrescente. Portanto, decrescente. No intervalo de menos 1 a 2, vou demarcar aqui para vocês verem, intervalo de menos 1 a 2, moçada, é esse aqui, tá? A função pode ser definida por... O que essa função tem aqui, pessoal? O que vocês estão observando nela? Essa função é uma função o quê? Identidade, não é? Perceba, ela corta aqui, no zero e ela parte no meio. Perceba que ela está partindo no meio, né? Ela passa em 1, 1, 2, 2. Ela está partindo aqui no meio o meu quadrante. Então, só de olhar para ela, eu já sei que ela é identidade. Se ela é identidade, a identidade sempre é f de x igual a x. Então, portanto, aqui está faltando apenas um xzinho. Tudo bem? Essa lei de formação é a lei da função identidade. Logo, no intervalo menos 1 a 2, a função é estritamente... Pessoal, função identidade sempre é crescente. Por quê? Porque o A dela aqui, o coeficiente angular, é igual a 1. Igual a 1, né? Então, vamos lá, crescente. Vamos continuar, né? No intervalo 2 a 4, a função f é definida por f de x. E aí, pessoal, qual que é esse intervalo aí que o exercício está falando de 2 a 4? Esse aqui, começa em 2 e vai até 4. Ou seja, desse ponto até aqui, tá, pessoal? O que aconteceu com a função? Ela nem subiu, nem desceu. Então, ela é uma função constante, né? E constante em qual número? Ela é constante em 2. Então, a função é igual a apenas 2, tá bom? Logo, no intervalo 2 e 4, a função f é constante. No intervalo 4 até mais infinito, ou seja, pessoal, esse intervalo aqui que ela está falando,
do 4 até toda a vida. Se tivesse um quadro daqui lá na praia, era daqui na praia continuando, para lá, entendeu? Até mais infinito. Representando esse trechinho aqui, né, pessoal, da função, ó. Então, beleza. A função f é definida por meio, 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo A é quem acompanha x, no caso aqui 1/4, e B é o termo independente, no caso 1. Né? Logo, no intervalo 4 até mais infinito, a função é estritamente. E como o A é positivo, ou seja, maior que zero, vocês podem ver que está crescendo, ficou fácil de observar, né? É uma função crescente. Tudo bem? Vamos para o nosso último exercício? Ah, não acabou, né? Meus queridos, muito, mas muito obrigado pela atenção. Se você ainda não é inscrito no canal, puder dar essa ajuda a gente, não esqueça de inscrever. Agradeço a todos vocês a atenção. Meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até mais.